Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Hoje vamos entrevistar, que desde o ano passado não entrevisto aqui no programa, a Anne Cleane, presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, não é isso? Isso, Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Que é uma ativista dos direitos, né, sociais, eu já presidi o Filhas do Boto, que a gente fez uma entrevista aqui. Presido ainda o Filhas do Boto Nunca Mais, uma associação de mulheres. É uma ativista social. Então seja bem-vinda aqui. Hoje vamos falar sobre o Conselho da Criança e do Adolescente. Isso. E vamos falar também das eleições que houveram há pouco tempo atrás, que deu tanta confusão, né? Não assim a eleição em si, mas o envolvimento dela, né? O envolvimento dela. Dos conselheiros tutelares. Vamos falar essas coisas e vamos tocar barco para frente. É sempre uma satisfação estar com vocês. Então estamos juntos aqui hoje, você vai contribuir bastante com as suas informações. Professor. Olá, uma grande alegria que... Alegria é minha em vê-lo. Vem em volta aqui, Benito, estar contigo, com a Thaís, com o Eudes e com os nossos convidados hoje aqui, com a presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, a Anne Cleane. Prazer em conhecê-la. É muito bom, Benito, esse espaço que você abre para que a universidade também possa estar presente nos debates importantes para a sociedade. Sem problema, a universidade aqui é bem-vinda. I love university. Tá gastando, hein? Eu tô vendo. Vocês estão estudando inglês, né? Fiquei sabendo aí. Eu aprendi por osmose. Isso é muito bom, isso é muito por bom. Emanação. Como eu durmo do lado dela, eu tá pego... iluminada. Eu recebo por emanação. Isso é que nem corrente elétrica do estilo Tesla. Se eu aprendesse assim, ia ser bom, viu? No pelo meu caso, éter. eu tenho que estudar mesmo. Pelo éter refletor. Reflete em mim o conhecimento que ela tem do inglês. Sim, Thaís. Saúde, Anne. Anne, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. A Anne, além de amiga, é uma batalhadora, uma lutadora aí das causas das mulheres e também num desafio muito grande, uma jovem presidenta do Conselho Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes, na qual eu tenho a honra de ser convidada, né, e fazer parte também desse grupo que cuida na garantia do direito das nossas crianças do nosso município. A vocês de casa, eu agradeço a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. Não esqueça de curtir e compartilhar nosso Facebook e no Instagram. E aproveite, hoje é o dia que você tem que pegar essa postagem, essa matéria que você vai assistir aqui e compartilhar com todo mundo aqui de Porto Velho, do nosso estado, para que todos conheçam o nosso trabalho e o que realmente foi o processo de escolha dos novos conselheiros tutelares do município de Porto Velho. Perfeito, então vocês vão falar, vai começar por aí hoje o assunto, tá? Fique tranquilo. Vou chamar a vinheta e nós vamos começar a conversar. Por favor, Deus, nossa vinheta. De volta. Anne, vamos começar pelo que ela chamou agora por último? Vamos, sim. Depois a gente chega nos projetos do CMDCA. Sim. Tem bastante conversa aqui para hoje. Faz um resumo de tudo que aconteceu nessa eleição do Conselho Tutelar e de como está hoje. Pode ser? Pode ser, sim. Nós iniciamos o processo no início do ano passado, 2019. Na verdade, o próprio CMDCA, ano passado, teve uma presidente que se retirou do cargo e, assim, o CMDCA ficou alguns meses sem presidente.
E quando o CMDCA, no caso, eu assumi interinamente a presidência do CMDCA, e algumas coisas estavam pendentes, algumas questões do Fundo da Criança e Adolescente, isso em maio. E aí o CMDCA ele designou a comissão eleitoral, as pessoas que eram responsáveis por escolher, por fazer toda a gestão do processo de escolha. Nós convidamos pessoas de fora, até mesmo pela transparência, então foi convidado a Glomaron, foi convidada a pessoa responsável administrativamente pela CEMASF e conselheiros também eleitos pela sociedade civil no CMDCA. E aí o CMDCA baixou uma normativa e foi criada a comissão eleitoral. Essa comissão eleitoral ela já começou um pouquinho fora do prazo, porque era um processo que esse processo acontece de 4 em 4 anos, então é um processo que já tinha que ter sido pensado anteriormente. E nessa situação aconteceu um problema dentro da secretaria e a empresa da contratação da prova, a prova não foi, teve a contratação na época certa, exatamente por termos começado o processo após, e isso alterou todo o cronograma. Então, deveria ter sido unificado, embora exista, sim, prerrogativa que esse processo ele precisa ser antes do 10 de janeiro. Então, esse processo começou a acontecer. Foi dispensado licitações, a SML participou efetivamente desse processo. Então, a PGM, a SML, todos os órgãos responsáveis pela legalidade do processo esteve junto com o processo. Então, o setor de licitação ele conseguiu, pelo valor, fazer uma dispensa de licitação. E, assim, o processo conseguiu ser, de uma certa maneira, mais rápido, que quem conhece de processo sabe que licitação demora muito tempo. E junto com a própria promotoria do Ministério Público, porque houve alteração do calendário 2 vezes, e a promotoria do Ministério Público chamou a comissão eleitoral e fechou um calendário para que fosse feito esse processo de uma maneira onde as pessoas não se sentissem prejudicadas. E nesse calendário, nessa votação, inclusive, devido à Lei 510 de 2013 não prevê o recurso para avaliação psicológica, o próprio CMDCA, entendendo a necessidade dessas pessoas se expressarem caso não conseguissem alcançar o resultado desejado na avaliação psicológica, abriu mão de ver as provas, que nós poderíamos escolher 3 provas. Então, o CMDCA abriu mão de ver as provas para que pudesse nossos candidatos ter acesso ao processo de... Acabei de falar da avaliação psicológica, para eles terem acesso ao processo de poder pedir uma revisão da sua avaliação psicológica, um recurso, o processo de recurso da avaliação psicológica. Acho que nesse ponto do curso, acho que cabe reforçar que a comissão eleitoral ela avaliou todos os recursos recebidos e logo após foi remetido ao colegiado do CMDCA, que é um colegiado o quê? Um colegiado paritário, onde tem instituições governamentais e não governamentais. Então, esses passos que foram feitos dentro do processo, eles foram importantes para que nada fosse deixado de ser cumprido, né? Até porque grande parte de todas as etapas, o Ministério Público estava nos acompanhando. Por quê? Porque nós já tínhamos perdido o primeiro prazo devido ao processo da contratação da empresa. Então, isso reforça que nós nos preocupamos em deixar a melhor transparência e dar a melhor devolutiva possível para todos os candidatos, né? Eu acho que isso é importante e que a paridade do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente é fundamental nesse ponto, porque são pessoas que pensam e defendem o controle. E é importante ressaltar que essa paridade é feita pela votação da própria sociedade civil. Exato. O CMDCL é composto por freiras, por missionários, por conselhos de classe, como o Conselho de Psicologia, o Conselho de Serviço Social. Nós estamos falando de instituições que já têm um histórico de ações sociais em Porto Velho. Só que nem tudo agrada gregos e troianos. E muita gente não, um grupo específico, pequeno e fechado, de pessoas que não ficaram satisfeitas por não terem passado nessas etapas,
começou, aproveitando até a oportunidade que os holofotes ficam numa... Nós tivemos recorde em Porto Velho, e o CMDCA trabalhou para isso, nós divulgamos amplamente o edital para que as pessoas pudessem se inscrever. Nós tivemos cerca de 250 inscritos só para poder concorrer. Essas pessoas foram para a prova. Essa prova, muitas pessoas reprovaram, quase 50% das pessoas reprovaram na prova, e eles entraram com recursos no CMDCA. A comissão eleitoral julgou os recursos. Em primeira instância, a empresa julgou o recurso e a comissão recebeu aquilo que a empresa poderia ou não acatar dos recursos que os candidatos trouxeram. A empresa não concordou com muitos recursos e mandou as respostas dos professores contratados, professores, muitos deles doutores, contrataram para fazer essa prova. E aí a própria comissão não concordou com algumas coisas e aceitou alguns recursos. Então, nós tivemos, após aceitar recursos, porque realmente os argumentos tragos pelas pessoas reprovadas foram efetivos, nós cancelamos algumas questões. E tem candidatos, inclusive, que ganharam, eleitos e empossados, que entrou nessa questão. Então, assim, os recursos foram avaliados, foram analisados, passaram pelo CMDCA após. E o CMDCA formou a comissão eleitoral. E o CMDCA, ele acatou as decisões da comissão eleitoral. Então, o CMDCA teve 2 pessoas que foram analisar isso, entender o que os candidatos estavam pedindo para o CMDCA, mas a maioria queriam que mais de 50% da prova fosse cancelada, algumas queriam que a prova inteira fosse cancelada. Nós temos pessoas com 3,25, que tirou 3,25, querendo que fosse cancelado até eles alcançarem 6. Então, realmente, nós tivemos pessoas que estudaram, que conseguiram avançar, tivemos pessoas que realmente se sentiu prejudicada, colocou o seu argumento e a comissão do CMDCA entendeu, e nós tivemos pessoas que, mesmo com 3,25 na nota, continuam até hoje dizendo que o processo não foi um processo transparente, bom, porque ele entrou com recurso, falaram que o CMDCA não teve reunião, não analisamos os recursos porque o CMDCA não teve reunião. Então, assim, é importante. O CMDCA hoje está aqui para esclarecer, porque legalmente o CMDCA ainda não tinha sentado, não tinha falado com o público, não tinha falado com aquelas pessoas. Mas nós caminhamos. A avaliação psicológica também foi da mesma maneira. Houve um recurso, tanto que a própria psicóloga chamou as pessoas, deu a devolutiva, e a psicóloga, dentro dessa devolutiva, que é uma espécie de entrevista semi-estruturada, que quem conhece, quem tem várias leis, tem até mesmo as resoluções do Conselho Federal de Psicologia, dá essa prerrogativa para a psicóloga. E a psicóloga reavaliou algumas pessoas, a psicóloga até mesmo, dentro dessa devolutiva, aceitou o recurso, e mesmo tendo reprovado em um dos dois, ela através dessa entrevista semi-estruturada, ela entendeu que era possível, e essas pessoas passaram e foram para a urna. Então, todas as etapas foram cumpridas legalmente, o Ministério Público estava junto, as pessoas que sentam na cadeira do CMDCA são indivíduos, a maioria das pessoas que foram eleitas nós não conhecíamos nem por nome, então, assim, é todo um processo. Essas pessoas foram para as urnas, conseguiram seus votos, lutaram, batalharam, e a população escolheu essas pessoas. E dia 10 foi a posse, foi uma posse muito bonita, foi muito emocionante ver as pessoas contando ainda que foi renovado 92% do Conselho. A população resolveu por uma renovação. E as pessoas que estão dentro dessa, indo para a mídia, aproveitando a oportunidade, porque foi uma época de holofotes. Então, muitas pessoas não tinham nem como estar na mídia, e até mesmo por questões políticas, estamos no ano político, foram para a mídia para falar do processo. Por quê? Porque precisava se legitimar, né, de alguma coisa. Foi uma coisa que deu acesso para essas pessoas irem. Mas poucas dessas pessoas realmente são pessoas que não teve pessoas que estavam no certame agora. São todos antigos conselheiros ou pessoas que já são desse meio, já estavam junto com essas pessoas. Porque hoje, se você perguntar para o conselheiro tutelar eleito se teve alguma facilidade para ele,
mesmo particularmente, alguém que conhece, as pessoas que estão próximas, que conhecem nossos 25 conselheiros que atuam hoje, vocês sabem do caráter, vocês sabem quem são eles, até mais do que eu, presidente do CMDCA. E essas pessoas trabalharam para estar lá, estudaram, fizeram sua avaliação, se prepararam, foram atrás de voto e foram empossadas. Então, a legalidade do processo passou por questões judiciais, falaram sobre o subjúdice. Uma das alegações mas teve gente que nem passou na avaliação psicológica e fez campanha. Se um juiz determinou que o CMDCA tinha que deixar na urna o nome de pessoas que estavam subjúdice, eu sou psicóloga, eu não sou ninguém para discutir com o juiz, eu simplesmente acatei, o colegiado inteiro acatou. As 4 pessoas sob júdice teve direito sim, porque esse é um direito delas. Foram para a urna, aqueles que tiveram seu voto foram empossados, porque foi assim que o juiz determinou. E essas pessoas tinham todos os direitos, já que o juiz entendeu que podia, de fazer sua campanha. Isso não alterou o certame, até porque, se depois de julgado improcedente esses recursos, essas pessoas abrirão espaço para outras pessoas que não estavam sob júdice. Se for julgado que essas pessoas realmente mereciam, a justiça trabalhou a favor dessas pessoas. E é só isso que precisa ser feito. Muito bem, presidente. Eu vejo assim até com um certo sofrimento essa coisa toda de ter que levar uma causa importante adiante e enfrentar burocracias, movimentos políticos, enfim. Mas eu quero parabenizar o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente pelo trabalho que tem feito, né? E, sobretudo, por reunir pessoas que se esforçam pelos direitos das crianças e dos adolescentes, direitos que precisam ser defendidos, que precisam ser, inclusive, ampliados, né? Eu queria fazer uma pergunta sobre esse maior interesse político que está surgindo em torno desta causa, né? Nós temos acompanhado as notícias e algumas reportagens falam que certos grupos políticos descobriram aí esse nicho e estão mais interessados. Como é que a senhora vê esse momento de uma maior ocupação política, digamos assim, deste campo dos direitos das crianças e dos adolescentes? Então, eu posso te responder também como psicóloga social essa questão. Porque nós estamos numa fase, numa era que as pessoas descobriram a política. Nós estamos numa democracia jovem. Nós temos 30 anos de um Estado democrático de direito, de uma Constituição cidadã e coisas do gênero. Então, em 31, 88, então nós estamos, nossa juventude política fez com que as pessoas durante muito tempo não entendessem o ECA veio de 1990. Então as pessoas estavam começando a sair daquela questão que não tinha ainda um voto direto, uma liberdade. Então o Brasil está amadurecendo. A questão do Conselho Tutelar, de uma certa maneira, é uma eleição. Se é uma eleição, precisa da representação do povo. E isso é política, isso é diplomacia, isso é você saber chegar, conversar, propor. Nós somos seres políticos, indivíduos políticos. Só que aí nós temos uma nova coisa, que são os partidos políticos, olhando para essas pessoas e falando, olha, se essa pessoa conseguiu bons votos para ser conselheiro tutelar, essa pessoa pode reaproveitar esses mesmos votos para que o meu partido consiga eleger alguém. Então, sim, nós percebemos esse movimento do interesse no Conselho Tutelar, no direito da criança e adolescente, e hoje é uma área onde as pessoas dizem, se alguém trabalha e lida com criança, é alguém que eu posso respeitar. Nós vemos que é uma área que durante muito tempo ninguém olhava, e hoje as pessoas discutem o direito da criança o tempo todo. Ah, mas eu quero que meu filho faça isso na escola. Não, eu não quero que ele faça isso na escola. As redes sociais, o entrosamento das pessoas, o ECA foi descoberto, até mesmo por frases polêmicas, o ECA foi descoberto por pessoas que ainda não tinham visto exatamente o que o ECA precisa, e as pessoas resolveram opinar. Nós temos pessoas que opinam com propriedade, que sabem o que estão falando, que estudam, e nós temos pessoas que acham que sabem o que estão falando, que estão opinando, mas nós estamos amadurecendo. Vamos dizer que o Brasil é uma jovem democracia, saindo da sua pré-adolescência, com seus hormônios a 1000, e aí nós vemos todas essas discussões acaloradas, as críticas, os elogios,
mas a nossa jovem política ela está nascendo. Então, agora eles estão conseguindo começar a olhar vários nichos, porque já tinha que ser, todos os nossos vereadores, todos os executivos, legislativos, tinham que ter olhado de maneira política, não com politicagem. E, infelizmente, tudo que vem para o bem vem para o mal também. Então, nós temos pessoas que estão politicamente realmente entrosadas, querendo fazer com que os direitos sejam garantidos, e temos pessoas que estão vendo isso como colégio eleitoral para futuros. Não estou falando das pessoas eleitas, mas alguns políticos partidários. Nacional. Então, políticos partidários políticos partidários no Brasil começaram a ver o nicho do Conselho Tutelar como uma espécie de simulado para outros colégios eleitorais. Tanto que em Porto Velho eu não tive essa informação, eu não vi isso acontecendo, mas nós tivemos fora de Porto Velho, como Rio de Janeiro e Salvador, que foi declarado, partidos políticos lançaram conselheiros tutelares, Sim. os partidos políticos, mas de aqui, uma certa maneira, financiaram. Aqui e cunhado essas de pessoas deputado foram federal eleitas. também se elegeu. Né? Não Sim, foi, sim. né? Um pouco do prestígio do deputado federal passou para essa pessoa. Ah, sim, existiu também aqui em Porto Velho deputados federais que estiveram com essas pessoas ao lado para tentar Vereadores, e assim deputado estadual, e deputado não é federal. uma coisa ilegítima. Não é uma coisa ilegítima, nós estamos numa questão política. Claro. É o que as pessoas vão fazer com isso que vai legitimar ou não essas atitudes. Eu acho que o nosso maior desafio, Joseni, na verdade, é que, independente de como essa pessoa chegou, que hoje ela realmente se aproprie do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E que essa pessoa se comprometa não com o CMDCA ou com o Fórum da Criança, Estadual da Criança e Adolescente, ou qualquer outro grupo, movimento social, mas que ela tome para si a responsabilidade do que é ser um conselheiro tutelar no município de 500 mil pessoas, de um tamanho, de uma distribuição imensa, e que ela vai ter que se dedicar de manhã, de tarde, de noite, de sábado, de domingo, aos feriados, em prol dessa criança. E nós, aí, no papel social, no controle, na fiscalização, nós cobraremos dessas pessoas que estão nos representando como tutores dessa garantia de direitos. Eu acho que isso é o mais importante. O nosso desafio em 2020 é entender que não foram só 88 casos, como publicado na mídia há semanas atrás, de violência contra criança e adolescente. Esse número é muito maior. Isso é o que foi reportado, é o que foi notificado. Muitas outras instituições recebem crianças com casos de violência e abuso sexual e isso não é reportado. Então, nossa meta é realmente fazer a garantia do direito das nossas crianças. Vou chamar o intervalo começar para a gente concluir a conversa, tá bom? Certo. Jogo rápido é no lar. Outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213 0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado.
Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. De volta entrevistando hoje a presidente do CMDCA, a Anne Cleane, mas, professor, eu só queria fazer um comentário antes. Fico contente, né, de ver que está um tema bastante mobilizador das atenções da sociedade, né? Isso é muito importante. Como a senhora disse, tem coisas positivas e negativas, precisamos estar atentos a isso. E eu gostaria de saber das perspectivas do trabalho aqui em Porto Velho. O que é que tem aí para esse ano, o que é que se está esperando nesse sentido? Então, iniciando pelos conselheiros e as conselheiras eleitas, que são pessoas que, essa primeira semana, observando o trabalho, eu até na posse deles cantei uma música para eles, cantei não, recitei, porque cantar não é comigo, que eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo pessoas que realmente entraram com uma força, com uma vontade, que querem fazer diferença. Até então, os conselheiros e as conselheiras empossadas são pessoas que estão dando o seu melhor, buscando, perguntando com curiosidade, CMDCA, CEMASF, eles estão buscando com ideias, várias ideias, e que continuem assim. Nós também abriremos esse ano os estudos, que ano passado foi pedido um conselho para outros distritos que não fosse Jaci-Paraná. Só que entendeu-se que, sem CRAS e CREAS, não adianta ter um conselho tutelar. Aqui, nós precisamos de CRAS e CREAS, porque não adianta você ver um direito violado e você não conseguir encaminhar. Acompanhar. Esse conselheiro tutelar adoece se ele não consegue mandar a demanda dele. Ele precisa que a demanda seja resolvida. Então, entendeu-se que isso é com o executivo, CRAS e CREAS, mas foi atentado a questão de que várias famílias estão sendo deslocadas de vários locais de Porto Velho para a Zona Leste. Uhum. Zona Leste recebeu, ano passado, mais de 4.000 famílias nos residenciais que estão sendo criadas lá. Nós estamos falando de famílias. Então, o número de pessoas e a expansão na Zona Leste está ficando muito abrangente, muito grande. E, em discussão no CMDCA, foi falado sobre um possível 5º conselho. Então, vai ser feita uma comissão dentro do CMDCA que vai estudar a possibilidade. Tem que se estudar a possibilidade orçamentária, tem que estudar-se a possibilidade de local, até mesmo de evasão de demanda. Então, essa comissão que vai ser formada, vão estudar isso. Esses estudos sendo positivos, que vão fazer isso junto ao Executivo, sociedade civil e governamental trabalhando juntos, pode ser aprovada uma resolução para o 5º Conselho e, caso seja, as pessoas que são suplentes hoje podem ser reaproveitadas não, porque eles estão Podem ser convocadas a assumir preparadíssimos para isso, então eles podem ser convocados e assumir esse 5º Conselho. Então, a perspectiva tanto do CMDCA é de trabalhar para que realmente haja uma expansão, para que haja crescimento, que as nossas crianças possam ser realmente acolhidas, possam ter seus direitos garantidos e que os agentes que promovam isso possam, de fato, ser valorizados como eles devem ser. Muito bem. Muito obrigado. Tá, vou deixar só se despedir. Professor, dando tchau. Muito obrigado, presidente, pela sua presença aqui. Parabéns pelo trabalho. Uma sociedade que cuida da sua infância é uma sociedade inteligente. Obrigado, Benito, Thaís. Estamos juntos e até a próxima. Thaís. Presidente, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Espero que para vocês de casa tenha ficado claro o que realmente aconteceu, né? É a nossa devolutiva para vocês, como uma prestação também de contas do nosso trabalho. E
Até o próximo programa. Anne, concluindo. E a população pode contar com o Conselho Tutelar. Nós temos pessoas novas, energizadas. As pessoas reeleitas também são pessoas que continuaram com a energia que tinham, que estão aí para oferecer seu melhor. Contar com o CMDCA também, o Conselho de Direito, conhecer quais são as atribuições e conhecer o CMDCA. Ter cuidado com as coisas que vê na mídia, porque realmente a mídia ela pode ser uma faca de dois gumes, as pessoas podem usar elas para informar, mas pode usar ela também para manipular opiniões, para impor suas opiniões próprias. E eu agradeço sempre o espaço, eu agradeço sempre o carinho do público e podem contar comigo sempre. Muito obrigado também da minha parte, tá bom? E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.